Deus se arrepende? A Bíblia está se contradizendo? Você entendeu errado. Fica até o fim desse vídeo, irmão, para você entender o que de fato Gênesis 6:7 quer dizer. A paz do Senhor, eu me chamo Irineu. Estamos iniciando aqui, irmão, o quadro Você Entendeu Errado, no qual eu falo de algumas passagens bíblicas que são polêmicas ou que podem nos levar a uma má interpretação, para que você possa entender de fato o que a palavra do Senhor tem a nos ensinar. Hoje, irmão, eu quero falar para vocês uma passagem que está em Gênesis 6:7, no qual a palavra do Senhor vai nos dizer assim: E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Irmão, quando nós lemos esse versículo aqui sem contexto e sem entender o que de fato a palavra do Senhor está nos dizendo, pode até parecer que a Bíblia está se contradizendo, uma vez que a Bíblia diz que Deus não se arrepende, uma vez que a Bíblia diz que Deus é onisciente, que Ele é imutável, mas aqui a gente vê a palavra do Senhor falando que Deus havia se arrependido de ter feito o homem. O contexto aqui é um contexto que precede o dilúvio, acontecimentos que estavam acontecendo antes de Deus de fato enviar o dilúvio e antes de Deus falar com Noé. Mas, irmão, nós precisamos entender, e muitas vezes para nós entendermos o que a Bíblia de fato quer nos ensinar, nós precisamos ir ao original. A palavra usada para se arrepender aqui, pela palavra do Senhor, é o hebraico Nashan. Irmão, a palavra Nashan tem uma gama de significados que pode dizer sobre se lamentar, sobre entristecer, sobre se consolar ou sobre simplesmente uma mudança de atitude. Simplesmente você ia fazer algo e você decidiu mudar o rumo daquilo que você estava fazendo. Isso é o que a palavra Nashan significa. Sendo assim, irmão, quando a gente pega o contexto direto dessa passagem, no qual Deus ele viu lá em 6:5 que a maldade do homem estava se multiplicando sobre a terra, ao ponto que todo desejo do coração humano era mau, Deus ele decide mudar o rumo da história. Então esse arrependimento ao qual a Bíblia está se referindo, não é um arrependimento igual eu e você sentimos. Não significa também que Deus não sabia que o homem iria falhar. Lógico que Deus sabia que o homem iria falhar. Mas o que a Bíblia está usando aqui é uma coisa chamada antropopatismo. Irmão, o antropopatismo é quando a palavra do Senhor usa emoções humanas para explicar como Deus se sente ou o que Deus vai fazer. Deus, ele é espírito, ele não é como eu e você que tem um corpo físico. Então muitas vezes a palavra do Senhor, para explicar as ações de Deus, ela vai usar características humanas para facilitar o nosso entendimento, porque Deus tem essa preocupação com a gente, que a gente entenda o que de fato a palavra dele quer mudar, quer nos dizer. Então Deus se entristeceu, ele sabia que o homem ele iria falhar, Deus não foi pego de surpresa. Então mas ele sabia que o pecado iria aumentar. E o pecado fere a santidade de Deus. Então Deus se entristeceu. E isso o fez mudar a ação que ele estava tomando. O fez mudar de atitude. Por isso que ele vai mandar o dilúvio. E vai acabar com a raça humana naquele momento. Mas, irmão, é tão interessante que a sequência dos textos bíblicos nos mostra como Deus de fato ele é imutável. Porque na verdade ele vai acabar com aquele povo e trazer juízo, sendo justo sobre aquelas pessoas, mas não significa que ele havia realmente se arrependido totalmente de que ele tinha criado o homem. Tanto é que ele vai fazer a aliança dele com Noé e começar de novo do zero com Noé. Então a gente vê isso como Deus ele é imutável, como os planos de Deus eles não falham, mesmo que a gente falhe, os planos do Senhor não falham. Inclusive essa história do dilúvio nos aponta para o fim dos tempos, quando a maldade vai se multiplicar no mundo, e aí por conta disso a ira de Deus, a justa ira de Deus vai ser derramada sobre esse mundo. E aí aqueles que não tiverem Jesus como Salvador serão lançados no lago de fogo. Lá haverá choro e ranger de dentes. Mas aqueles que creem no Senhor, aqueles que o aceitaram como Salvador, buscaram uma vida de santidade, esses serão salvos. Esses herdarão a vida eterna com o Cordeiro. Então, irmão, é tempo de nós nos arrependermos. Não o arrependimento como de Deus, mas o arrependimento humano, que de fato a gente perceber os nossos pecados, as nossas falhas e nos convertermos, porque todo arrependimento leva a uma mudança de atitude, a uma conversão.
como a de Deus, que Deus teve uma mudança das ações dele. Então, irmão, que nós possamos, de fato, andar na vontade do Senhor e buscar uma vida de santidade, aceitá-lo como nosso Salvador. E que você possa ter a certeza na sua vida de que Deus é imutável, de que Deus é fiel, de que Deus não muda, de que Deus ele é onisciente, onipresente e onipotente. E que Ele está contigo. Então que você possa ser fiel a Ele. Espero que essa palavra possa ter te abençoado. Se te abençoou, comenta amém. E compartilha com quem precisa ouvir essa mensagem. Que o Senhor Jesus abençoe muito a sua vida. Amém.